Live da Resposta. Oração da Manhã. O seu momento de conexão com o Criador. A direção certa para os momentos mais importantes do dia. Antes de sair de casa, ouça o recado do coração de Deus para o seu coração. E tenha um dia abençoado. Live da Resposta. Oração da Manhã. Com o pastor Gleison Martins. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia, povo abençoado de Jesus. Segundou na presença do Senhor. Hoje, dia 22 de setembro, mais uma semana, mais uma oportunidade, mais um tempo que o Senhor escolheu para nos abençoar. É isso mesmo, que alegria poder receber você aqui, que alegria poder ter a sua companhia. Você está na live da Resposta Oração da Manhã com o pastor Gleison Martins, às 5h50, aqui trazendo sempre uma palavra de vida, de fé, de esperança, de amor ao seu coração, sempre trazendo coisas que vão trazer para você, para a sua fé, a palavra que vai te deixar firme nela, tá bom? Para você prosseguir, para você caminhar e para você se tornar uma grande bênção. Salmo do dia, eu vou falar para vocês, Salmo 104 diz assim: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto ele viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois é no Senhor que eu tenho a minha alegria. Tá aí um salmo para você trazer fé, esperança e amor ao seu coração. Não é verdade? Que Deus possa abençoar você, a sua manhã, a sua semana. Falta aí um pouco mais de 7 a 8 dias para terminarmos, concluirmos o mês de setembro, mas eu creio num grande milagre. Será a semana da recuperação. Você que está precisando aí recuperar alguma coisa, autoestima, recuperar algo da parte de Deus, receba agora esta unção e você vai com certeza dar essa volta por cima, tá bom? Estamos aqui hoje nessa semana separando aqui a história de Jesus e Pedro. Jesus acalma a tempestade. Isso mesmo, acalmando a tempestade das vidas. Vamos ver onde está registrado. Está em 3 evangelhos do Novo Testamento. Esses 3 evangelhos nos trazem explicações onde cada um deixa um detalhe muito especial e específico, né? Jesus estava ali caminhando, andando sobre o mar da Galileia, que nada mais era um lago de água doce, que era abastecido pelo Rio Jordão. E aí você vai ver aqui comigo, olha o que está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 44, logo após Jesus ter íntima compaixão com as pessoas e multiplicarem aqueles pães e peixes, diz assim, e foram alimentados 5.000 homens naqueles dias. Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Continuando, vai dizer, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco já estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles em plena madrugada. Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles, e assim o viram caminhando sobre as águas e pensaram que se tratava de um fantasma. Meu Deus! E gritaram desesperados, gritaram aflitos. Isso mesmo, pois todos os tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou e disse: tende coragem, sou eu, não tenha medo. Glória a Deus. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram ali pasmos, ficaram cheios, de medos, apavorados, ficaram ali. Eita, quem é esse? Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram, né? Então, vamos lá.
a esse estudo que também encontra-se em Mateus 14. Isso mesmo. Mateus 14 vai dar o detalhe de que eles estavam, esperando Jesus despedir a multidão. Aqui vai dizer que ele estava no monte sozinho para orar, e o barco estava longe do mar, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, Jesus foi andar com eles, andando sobre quem? O mar. Quando os discípulos indo andando, ficaram atemorizados, clamaram: é um fantasma, e gritaram com medo. E imediatamente Jesus disse: não, tem de bom ânimo, não temos, sou eu. Para que vocês estão assim com medo? Não tem mais. E Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Basta para nós. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Já já volto. Ouça uma palavra especial com o pastor Gleison Martins. Vamos aqui à explicação da palavra de Deus. Como é que a gente pode trazer essa aplicação para a nossa vida? Essa já é a segunda tempestade, isso mesmo. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco e levaram como estava, dormindo. E a um determinado momento, todos estavam apavorados e Jesus estava ali dormindo. Até que ponto alguém chegou dizendo: mestre, por favor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Olha a forma como estamos até perto aqui de morrer. O Senhor não vai fazer nada por nós? E Jesus disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? Nesta segunda tempestade parece, mas não é. De novo, só parece. Escreve aí a primeira lição do dia de hoje. Escreve assim: quando parece que Jesus não está no barco. De novo, quando parece que Jesus não está no barco. Aqui, falado pelo Evangelho de Mateus, era a quarta vigília. Nessa quarta vigília era praticamente 3 horas da madrugada em diante. A Bíblia vai falar, a gente leu agorinha, vocês viram? Deixa eu ver se eu consigo achar em Marcos. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Vou já passar para vocês, deixa eu pegar aqui certinho. Lê na primeira frase aí: e ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Repetindo, só a primeira linha lá em cima, ó. Marcos 6,48. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Eles pensavam que estavam só atravessando aquela tempestade. E eu posso falar com alguém também que pode dizer a mesma coisa. Parece que estou só enfrentando essas tais tempestades na minha vida. Ô meu irmão, só parece. Como eu disse para você escrever a primeira lição, quando parece que Jesus não está no barco. Às vezes temos essa sensação, mas eu quero te trazer nesta segunda-feira que você não está sozinho, que Deus não te deixaria ou jamais te abandonaria nas tuas piores lutas, nos teus temores, às vezes nas piores notícias ou nas circunstâncias que talvez trazem para você grande desespero. Os discípulos talvez olhavam para um lado, para o outro. Cadê ele? Por que ele nos abandonou? Por que ele nos deixou? Da outra vez que a tempestade veio, ele estava aqui, era mais fácil. Jesus estava provando a sua fé. Talvez você está dizendo: olha, a luta que eu estou passando hoje, pastor Gleison Martins, é bem maior do que as anteriores, mas você também está muito mais forte do que outrora. Você pode declarar isso, dizer amém, eu creio, confio? Se você tiver essa fé, pode colocar assim: eu posso até passar por lutas maiores, mas hoje sou mais forte. Também termina dizendo: mas hoje sou mais forte. As lutas podem ter sido grandes para os discípulos, mas eles já estavam preparados, porque se aquele Deus todo fiel e poderoso despertou Jesus para que ele falasse ao vento, ao mar, para que se terminasse aquela tempestade, com certeza, sem sombra de dúvidas, o Senhor não os abandonaria agora. E eu quero olhar dentro dos seus olhos e falar: o Senhor não vai te abandonar. Você que está aí dizendo: parece que Jesus não está me vendo. Está aqui, ó. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Deus está vendo sua dificuldade, Deus está vendo seu sofrer, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua guerra, Deus está vendo as suas orações, Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está vendo tudo que você está passando por amor dele, por confiar nele, por caminhar sobre uma palavra. Por quê?
Por que os discípulos foram parar numa tempestade? Porque Jesus mandou. Então, às vezes, a tua obediência a Deus, a palavra, pode te estar trazendo aí grandes sacrifícios, pode estar te trazendo grandes lágrimas. Alguém que diz, não, vamos para a festa, você diz, não, não preciso disso para ter alegria no espírito. Alguém que diz assim, faz dessa forma, dá um jeitinho brasileiro, ó, é só uma coisa, é só outra. Se você assinar, eu só preciso disso e daquilo. E talvez venha a tentação dizendo, olha, tua despensa está vazia, tua geladeira só tem água, as tuas contas estão só se multiplicando, os juros do cartão está altíssimo. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Repetindo, ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Parece que você está só, mas Jesus não pode negar a si mesmo. Vou repetir, e você pode escrever a terceira coisa aí, ó. Jesus não pode negar a si mesmo, porque lembra mês passado, retrasado, não vou lembrar, que tem um texto que diz assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Como que ele vai te deixar só? Como que ele te abandonaria? Como que ele te deixaria? Não, pare com isso. Olha, eu tenho muitas lições e lições preciosas para te passar. Chame alguém da igreja que não está aqui, chame alguém da família que não está aqui nessa live, chame uma pessoa que precisa entender que por mais que pareça que ela está caminhando sozinho, versículo do dia para calar a boca do inferno. Tá aí. 2 Coríntios 5:7, a Bíblia vai dizer assim, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Os discípulos nem conseguiam ver direito, porque numa tempestade, claro que eu não sou a pessoa mais qualificada para falar deste assunto, mas por ser alguém que já morou em lugares litorâneos, quando a tempestade ela tá forte, a gente não consegue ver muito adiante, sabe? A gente não consegue ver muito longe. A gente não consegue ver adiante. Às vezes pela garoa, às vezes pela chuva. Tanto é que um motorista de carro, ele precisa desacelerar, dirigir com muito mais prudência, porque por mais que tenha um limpador de vidro, é muito difícil ver distintamente longe as coisas. E talvez eles desesperados naquele momento, cadê ele? A tempestade, a chuva, sabe quando a chuva só engrossa e o ônibus não vem, você fica aflito? Quando a chuva engrossa e a carona não vem, você tá ali já molhando a canela, o joelho, quase a roupa toda, te vem o desespero. Quando você tá de moto e a chuva engrossa, mas tá pertinho de casa e ao mesmo tempo a chuva tá forte, forte, forte. Pois é, a palavra de fé, a palavra de ordem é essa. Você vive pela fé e não pelo que só é possível aos olhos humanos ver, tá bom? Guarda no seu coração, amanhã eu tenho algo especial e poderoso. Vamos falar muito sobre Pedro. Amanhã eu vou falar o seguinte, por que Pedro andou sobre as águas e afundou? A Bíblia diz que, e sentindo medo. A lição de amanhã vai ser, quando a ausência de fé haverá espaço para o medo. Repetindo, quando há ausência de fé, haverá espaço para o medo. Combinado? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Receba a bênção da proteção divina. É momento de oração com o pastor Gleison Martins. Meu Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra foi uma grande pedrada em quem estava precisando despertar e acordar, no bom sentido da palavra. Quando há ausência de fé, há espaço para o medo. Vou repetir, quando há ausência de fé, há espaço para o medo. Quando
os discípulos começaram a ver que a tempestade estava profunda, forte, o medo veio, porque faltou a fé. E olha que esses eram os mesmos que tiveram experiências há um tempo atrás, de uma tempestade e que de Jesus estava ali. Pode ser que alguém blasfemou dizendo, agora eu quero ver como a gente vai sobreviver. Por quê? Porque era fácil quando Jesus estava aqui no barco, a gente via. E aí está sendo o nosso grande erro e pecado. Porque estamos baseando a nossa fé, limitando apenas condições que são possíveis aos homens. A sua crença está tão limitante que para você só uma coisa é possível. A partir do possível é que Deus pode gerar um milagre na sua vida. Você não consegue entender, ver ou acreditar em algo extraordinário. Como? Andar sobre as águas. Para todos os discípulos parecia não ter sentido. E para você só crê quando alguma coisa faz sentido. Quando não faz sentido, você tem os seus argumentos. Não, mas isso não pode acontecer, não faz sentido. Como é que alguém vai andar sobre as águas? Nunca aconteceu isso? Por isso eles estavam assustados. E era Deus levando Jesus até eles para salvá-los. Quantos não estão aí assustados, Senhor? Quando na situação e na ocasião é o Senhor operando em favor dele, é o Senhor operando em favor dela. Por isso eu te peço agora em nome de Jesus, que seja afugentado toda obra maligna, toda a força do mal, da vida, da casa, da família desta pessoa, da mente, do coração e do subconsciente. Hoje a nossa fé está apoiada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: pois vivemos por fé e não por vista, e não por aquilo que é possível acompanhar com os olhos. A nossa fé vai muito além, Pai. E eu oro abençoando o seu caminho, a sua saúde, receba saúde. E se tem alguém aí orando com uma foto, seja abençoada essa pessoa da foto. Se tem alguém orando com os exames, que já foram dado o diagnóstico de algum tipo de câncer terminal, seja agora em nome de Jesus curada esta pessoa que está pela foto, pela roupa, ou até mesmo alguém que coloca perto do seu aparelho um copo com água. Consagre, abençoe e que em nome de Jesus, quando ela beber, possa beber do teu próprio remédio, que é a água que não tem manipulação humana, é somente algo que veio dos céus, dado pelo Senhor, e que seja um santo remédio neste corpo e nesta alma. Eu oro em nome de Jesus para que a tua alma prospere a cada dia. A cada dia, como diz em 3 João 2. 3 João 2 diz que a sua alma seja próspera. Assim será para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Digo obrigado, Jesus. Digo eu tomo posse da minha bênção, da minha cura, da minha paz, da minha libertação, da minha alegria e de um dia maravilhoso. Colocando a mão sobre o alto da sua cabeça, você diz que tudo que eu fizer nesta manhã, nesta semana, seja para a honra e glória de Jesus. Eu recebo a unção da recuperação. Assim como Davi, recebeu a péssima notícia de que suas mulheres, suas crianças e seus bens foram capturados pelos filisteus, mas orou ao Senhor e Deus fez com que ele recuperasse tudo. Eu tenho certeza que você há de recuperar aquilo que é para ser seu. O que não é, vai embora e é como se fosse o livramento. Recebe essa bênção hoje, recebe essa bênção agora, recebe a paz que vem de Deus. E você diz obrigado, Jesus, eu tomo posse em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem está feliz e acredita nesta oração, solta os emojis das palminhas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É isso aí, meus amigos. Estou aqui retornando para dizer, olha, Deus abençoe tudo que você fizer. Um abraço, que o Senhor te dê muita paz mesmo no meio da tempestade. Lição de hoje. E quando parece
que Jesus não está comigo no meu barco. Mas a Bíblia fala que mesmo de longe ele estava observando. Ele está te vendo. Jamais ele vai te abandonar. Jamais ele vai te deixar. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Meu forte abraço. Deus abençoe. Deixa o like. Ó, o recado aqui embaixo. Curte aí. E se for possível, compartilha com alguém para que a nossa live possa alcançar mais pessoas. Tchau. Um abraço. Você acompanhou Live da Resposta, Oração da Manhã, com o pastor Gleison Martins. Até o próximo programa.